Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam me assistindo. Então hoje nós falaremos sobre dois temas: potência e energia potencial, certo? Muito bem. O que é a potência? Basicamente, a potência é a quantidade de trabalho que um corpo pode realizar um determinado intervalo de tempo. Isso é a potência, certo? Por exemplo, olhem para essa figura da esquerda aqui. Esse cavalo, ele está exercendo uma força, vocês se lembram? Vamos relembrar então. O que é o trabalho? O trabalho é a força que produz um deslocamento, certo? Mas não é qualquer força. Vale lembrar que é a componente horizontal, ou a componente horizontal não, mas é a componente da força ao longo do deslocamento. Por isso, nós falamos sobre produto escalar, né? É a porção da força, ou como é a palavra, é a componente da força que ajuda ou atrapalha, no caso de ser contrário ao movimento, mas que está lá na direção de um dado movimento. Então, esse valor é o trabalho, certo? Essa é, vamos colocar assim, é a quantificação do trabalho, certo? Muito bom. Esse trabalho, vocês concordam comigo que se uma força produz um deslocamento pequeno ao longo de um dado intervalo de tempo, essa força, vamos dizer assim, vamos colocar essa palavra, essa força seria menos eficaz, vamos colocar essa palavra por enquanto, essa força seria menos eficaz do que uma força que produz um deslocamento no intervalo de tempo menor. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, né? Por exemplo, imagina que você pega uma embarcação e vai atravessar o Atlântico com essa embarcação. A gente viu que você teve que a sua embarcação, o sistema de propulsão da sua embarcação realizou um trabalho. Nós vimos isso, conversamos sobre isso. Bom, realizando o trabalho, vocês concordam comigo que se você sai, vamos dizer, leva 20 horas para sair de um porto aqui do Brasil, Porto de Santos ou qualquer outro porto aqui do Brasil, e chegar na Europa. Você leva 20 horas, certo? Com um dado motor. Agora, se você... Isso numa dada embarcação. Agora imagine que você tem uma outra embarcação mais moderna, com motor melhor, etc, etc. Você concorda comigo que você vai fazer esse mesmo deslocamento, porém em 18 horas ou 17 horas, por exemplo? Certo? Isso significa que para você cobriu uma distância maior no intervalo de tempo menor e realizou o mesmo trabalho. Desculpa, você cobriu a mesma distância no intervalo de tempo menor e realizou o mesmo trabalho. Então isso significa que esse motor da embarcação mais nova, ele é mais potente, ele possui uma potência maior. Certo? Então o que é a potência? É a capacidade que
um mecanismo tem, um motor ou qualquer ente que realize trabalho, é a capacidade que ele tem de realizar um trabalho num dado intervalo de tempo. No sistema internacional, então, o watt é o trabalho, que é joule, por unidade de tempo, que é segundos, certo? Então, instantaneamente, a gente também pode pensar na potência, que é a potência média, né? Agora, da mesma forma que o caso da velocidade, que a gente tem a velocidade média e a velocidade instantânea, a gente também pode pensar na potência. Potência média e potência instantânea. Ou seja, a potência naquele instante. Qual a potência que o motor está desempenhando naquele instante? Então você precisa calcular a potência instantânea. Muito análogo à velocidade. O que você precisa fazer? Você precisa derivar a potência. Você precisa derivar o trabalho. Nesse caso aqui do quadro, eu coloquei uma força constante, né? Então, nesse caso, a gente viu que trabalho é força, produto escalar entre força e deslocamento. Se eu derivar isso e lembrar que a força, por exemplo, pode ser, nesse caso é constante, considerar uma força constante, então eu derivaria apenas a posição. E aí eu teria aqui a potência instantânea como produto escalar entre a força e a velocidade do objeto. Certo? Ok. Agora a gente também pode pensar na potência. Enfim, não precisam gravar essas fórmulas, tá bom? Precisam entender o que é as relações. Só isso que vocês precisam. Então você precisa entender. O que você precisa entender aqui? Que a potência está relacionada também com a variação da energia cinética em relação ao tempo. Correto? Ou seja, aqui eu mostro matematicamente que potência é igual a derivada da energia cinética com relação ao tempo. Mas a energia cinética muda? Muda. Né? A energia cinética muda. Se a tua embarcação sai do repouso e adquire uma velocidade, ela tinha velocidade 0, passou a ter velocidade de 10 nós. Então, essa variação instantânea, né? Variação instantânea vai dizendo o seguinte: o quanto que o motor da embarcação está produzindo de potência para elevar a energia cinética da embarcação, ou para propulsionar a embarcação, certo? Bom, então aqui eu estou comparando só algumas potências, né, para vocês verem que existem motores mais potentes do que outros. Eu usei o exemplo de carros, mas isso também se aplica a embarcações, né? Por exemplo, um carro de Fórmula 1 típico, isso na época que o Fernando Alonso foi campeão em 2006, né, naquela época. Mas não deve ter mudado muita coisa na atualidade, né? A potência é de 700 cavalos, ou 515 mil watts. Então, o carro de Fórmula 1, por exemplo, ia de 0 a 100 em 2,3 segundos. Uma Ferrari, por exemplo, 620 cavalos. E um Vectra Elegance, que é um carro assim potente, 2.0, potente, porém não é um carro esportivo, é um carro de rua, tem essa potência aproximada de 127,6 cavalos, ou 94 mil watts. Então, por exemplo, um carro normal desses 2.0 vai de 0 a 100 em 10 segundos. Né?
Então esses são as potências dos seus motores. E também tem os eletrodomésticos, com as suas potências. Ou, por exemplo, as usinas hidrelétricas, uma pessoa carregando algum peso aqui. Então, por exemplo, o ventilador tem essa potência, 30 watts. Significa que em 1 segundo ele realiza um trabalho de 30 joules. Aí você tem uma bomba hidráulica, né? 300 watts, 340, um liquidificador 300 watts, são potências típicas. Por exemplo, um homem trabalhando aqui, levando esse peso, 100 watts. Mas, mestre, ele está andando para a esquerda da figura e está realizando uma força para cima? Não. Ele está realizando uma força nessa direção, na diagonal assim. Parte dela vai para sustentar esses sacos de cimentos. Cada saco tem 20 quilos, né? Então 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 quilos. Uma pessoa aguenta isso, 140 quilos? Ele está fazendo muita força, né? Mas outra parte está aqui no atrito, né? Entre a corda e o saco de cimento. Então tem uma parte para a esquerda. Essa parte para a esquerda do atrito que está realmente realizando o trabalho, né? Então, quanto que ele realiza de trabalho em 1 segundo é a potência que ele está desenvolvendo. Bom, e a usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica, por exemplo, Itaipu, ela fornece uma potência de 14 mil mega. Mega é 10 elevado a 6, ou seja, milhões. Então seriam 14 mil milhões ou 14 bilhões de watts. 14 bilhões de watts, né, alimentariam, por exemplo, quantos ventiladores? Isso é uma conta que vocês podem fazer. Então vocês sabem que a energia ela não se perde, nem se cria, ela se transforma, né? Então, toda a energia elétrica que vocês usam, ela vem de algum lugar. Ela foi transformada em energia elétrica, mas ela saiu de algum lugar. Então, os lugares que utilizam a natureza das mais diversas formas para obter, captar energia e transmitir através das linhas de transmissão em forma de energia elétrica, esses lugares são as usinas. Você tem usina eólica, usina nuclear, usina hidrelétrica, vários tipos, né? Usina termoelétrica, utilizam a natureza, a energia que encontram na natureza para captar e transformar em energia elétrica. E aí vocês utilizam para carregar o celular, para ligar o chuveiro, né? A resistência do chuveiro, televisão, ventilador, ar-condicionado e daí por diante. Então aqui eu mostro, nesse último slide sobre potência, eu mostro a potência de um motor a diesel, que são dos mais utilizados em embarcações, né? Aqui são as curvas da potência em função da rotação. Eu convido vocês a entrarem, acessarem esse site aqui, que é muito legal, gostei muito dele. Dá várias explicações sobre o motor a diesel, então eu convido vocês a acessarem esse site. Então notem que o motor a diesel, esse azul aqui, diferente de um motor normal a gasolina, por exemplo, que é encontrado nos carros, ele desenvolve essa potência máxima a menores rotações, a baixas rotações. Diferente do carro, que só a altas rotações, acima de 5.000 RPM, desenvolve sua potência máxima. Certo? O motor a diesel ele é usado muito usado, por exemplo, em caminhões, né? Carros pesados de carga, daqueles tipo
tipo Ranger da Ford, né? Fiat Toro, esses carros assim, eles têm podem ter também motor a diesel. Porque sempre que você precisa do seu veículo, do seu equipamento, que ele desenvolva mais força do que velocidade, né? A gente diz que ele tem mais torque. Nós vamos falar sobre torque depois da P1. A gente tem mais torque do que velocidade. É diferente de um carro esportivo, por exemplo. Precisa desenvolver maior velocidade, né? Então, o motor a diesel é muito utilizado por causa disso, porque a curva dele é dessa forma. Ó. Ele desenvolve sua maior potência em baixas rotações. Certo? Então é isso. Pessoal aí de máquinas, seria interessante já vocês começarem a ver funcionamento de motor, de combustão interna. Dê uma procurada aí na... Pessoal de náutica também. Dê uma procurada aí na internet, tem muita coisa, muito material. Bom, finalmente vamos falar sobre energia potencial, ok? Nós falamos sobre energia cinética, sua relação com o trabalho. Você lembra? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante sobre um corpo. Não é uma força específica, mas o conjunto de todas as forças, o trabalho do conjunto dessas forças é igual à variação da energia cinética. Agora nós vamos falar de uma outra energia mecânica também. Essas energias mecânicas, elas apareceram assim com maior, digamos assim, com uma sistematização bem conhecidas e formuladas a partir da mecânica newtoniana. Certo? Então você tem formas de energia, por exemplo, como calor, como energia química nas pilhas, etc. E você também tem energia mecânica. Essa energia mecânica é relacionada ao movimento. Foi sistematizada e estudada melhor a partir da mecânica newtoniana, baseada também em seus antecessores, com a ajuda dos seus antecessores. Certo? Então, as duas energias que formam o que nós chamamos de energia mecânica é a energia cinética, que está relacionada ao movimento, e a energia potencial, que, como o nome diz, está relacionada não ao movimento, mas à potencialização do movimento. Ou seja, é uma energia que é potencialmente, daí o nome energia potencial, uma energia que é potencialmente transformada em movimento. Certo? Não entendi. Então vou explicar de novo. Imagina essa chave que está aqui sobre a minha mesa. Certo? Algum de vocês aí que estão me assistindo agora tem alguma dúvida que assim que eu soltar essa chave, ela vai cair? Ou vocês acham que ela vai ficar flutuando aqui, assim que eu soltar? Vocês sabem que ela vai cair, né? Agora, vocês sabem que ela vai cair. Então, cair para a física significa entrar em movimento para baixo, correto? Isso é uma forma mais rebuscada de falar cair. Vai iniciar o seu movimento para baixo, em direção ao centro da Terra. Assim que eu solte, certo? Bom, não vou soltar ainda, mas eu vou perguntar para vocês uma coisa. Se vocês não têm dúvida de que ela vai cair, então vocês também não têm dúvida de que ela vai entrar em movimento, certo? Isso significa que nesse momento em que essa chave está sendo segurada aqui,
ela tem a potencialidade, mas não a desenvolveu ainda, mas tem a potencialidade de entrar em movimento. Correto? Então vamos ver? Entrou em movimento. Adquiriu energia cinética. Então, essa potencialidade é chamada de essa energia que é estocada num sistema, ela é chamada de energia potencial. Ela é uma energia que está lá, armazenada, que a qualquer momento ela pode ser solta, ser liberada. Certo? Não sei se vocês já estão vendo também Física 2, se ainda não viram, talvez vão ver com o Ives, a energia armazenada num capacitor. Também é uma energia armazenada. Então é uma energia potencial. Toda energia que fica armazenada para que depois você a utilize de outra forma, você pode considerar essa energia como energia potencial. Certo? Porque ela tem a potencialidade de se transformar, mas ainda não se transformou. Bom, uma das mais famosas é a energia potencial gravitacional. A essa altura, eu não vou entrar em detalhes matemáticos com vocês. Estão aqui nos slides. Certamente em algum exercício nós vamos utilizar. Mas aqui, o que eu quero que vocês entendam desse slide aqui, são duas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. São duas coisas. Aqui eu só mostro matematicamente o que eu estou falando. Mas preste atenção no que eu estou falando. Primeira dela, que o trabalho, a energia potencial, ela está relacionada ao trabalho realizado pela força-peso, pela força gravitacional. Por isso o nome energia potencial gravitacional. Porque cada energia potencial ela está relacionada a uma força, certo? A um tipo de força. Então, no caso da força gravitacional, esse trabalho realizado pela força gravitacional está relacionado à energia potencial. Então, isso é uma coisa que eu quero que você entenda. Não entendi, mestre. O que energia potencial tem a ver com trabalho? Bom, aqui tem uma energia potencial, certo? Beleza. Aí eu soltei. Então você pode pensar assim, se eu soltei esse molho de chaves, né? Se eu soltei ele caiu, significa que existe uma força e existe um deslocamento. Ok? Se existe uma força e um deslocamento, existe um trabalho. Pronto. É disso que eu estou falando. Tá, mestre, existe o trabalho. Mas existe o trabalho e também existe a energia potencial? Sim, isso. Existe o trabalho e existe a energia potencial. E como eles estão relacionados? Um é igual à variação do outro. O trabalho realizado pela força-peso é igual à variação da energia potencial. Na verdade, é igual a menos a variação da energia potencial. E mestre. Isso vai ficar claro. Pelo seguinte. Quanto vale... Vamos passar aqui o próximo slide. Vamos ver. Não. Vamos aqui mesmo. Quanto vale a energia potencial gravitacional? Vamos tentar simplificar isso. Quanto vale? mgh, né? Vocês viram isso. Certo? Ensino médio. mgh. Mestre, vale mgh. Onde h é a diferença de altura, né? Onde o corpo está. Certo? Agora nós vimos na aula de trabalho
de uma força, quando falamos sobre o trabalho da força gravitacional, que esse trabalho também valia mgh, vocês se lembram? mgh, mestre? Quando eu falei que independe da trajetória, sempre valia mgh. Você se lembra disso? Eu lembro. Independendo da trajetória, sempre valia mgh. Energia potencial também vale mgh, em módulo. Agora, nota o seguinte. Se esse chaveiro está a uma altura de, vamos colocar assim, 1 metro, sem escala, tá? Só hipoteticamente. 1 metro, certo? Então significa que ele tem uma energia potencial, ou seja, ele tem a capacidade de realizar um trabalho de m, vai ser a sua massa, vezes a gravidade, vamos colocar 10, vezes 1 metro, né? mgh. Ele tem essa capacidade, então beleza. Opa, desculpa, caiu. Bom, então ele realizou, presta atenção, então ele realizou mgh 1 metro, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes, vamos colocar 100 gramas, sei lá. Então fica 0,1. Então, 1 joule, né? 0,1 vezes 10, 1. Vezes 1 metro de altura, 1 joule. Concorda comigo? Agora, você concorda comigo, se você se lembrar da analogia que eu fiz entre o dinheiro que você recebe, vamos retomar essa analogia, o dinheiro que você recebe e a capacidade que você tem para adquirir um PlayStation 4, um PlayStation 5, isso depende do seu soldo, certo? Depende do seu soldo. Bom, você concorda comigo que se esse chaveiro está a 1 metro, certo? Ele tem capacidade, como a gente calculou, de realizar 1 joule de trabalho. E realiza. Correto? Agora, você concorda comigo que se essa força gravitacional vezes essa distância atua daqui até aqui, parou na metade do caminho, quanto de trabalho foi realizado pela força gravitacional? Se a minha mão agora parou no meio do caminho, aqui era 1 metro, ela parou no meio do caminho. Quanto que essa força gravitacional se deslocou? Meio metro, né? Meio metro. Então ela realizou meio joule. Correto? De trabalho. Mas ainda tem esses outros meio metros aqui, que ela permanece com a capacidade de realizar. Sai daqui e vê o quê? Daqui a aqui, a força-peso realizou um trabalho de meio joule. Daqui para baixo ainda falta. Não foi realizado nenhum trabalho ainda. Ele parou. Aqui. Você deu um pause lá no vídeo, por exemplo. Aí eu pergunto a você. Qual a capacidade que esse meu chaveiro ainda possui, ainda restou para esse meu chaveiro para realizar trabalho? Quanto? Quanto de trabalho ele ainda consegue realizar? Quem respondeu meio joule está correto. Daqui até aqui meio, daqui até aqui meio. Certo? Agora, esse foi o trabalho realizado. Mas você concorda comigo que quando ele saiu daqui até aqui, a energia potencial dele diminuiu? A energia potencial era de 1 joule, diminuiu para meio joule. Então, se eu pegar daqui até aqui e botar meio, o que o delta significa? Delta significa final menos inicial, certo? Então, o que é o final aqui? Meio. O que é o inicial? 1. Meio menos 1
menos meio, certo? Tá, menos meio. Agora, menos isso, ou seja, menos meio, é precisamente o trabalho que foi realizado pela força peso daqui até aqui. É isso que essa equação quer dizer. Que o trabalho da força peso é menos a variação da energia potencial gravitacional. Em outras palavras, quando você pega seu soldo, ou que você juntou ao longo de alguns meses de soldo, R$1.000, e compra um PlayStation, certo? Ao adquirir o PlayStation, você diminui da sua conta bancária R$1.000. Então, o PlayStation foi o trabalho realizado. E a quantia armazenada, né? A quantia que você tem lá na poupança, na sua conta, que é uma quantia potencial, que tem a potencialidade para comprar essas coisas. Essa quantia diminuiu. Você gastou R$1.000 para adquirir o PlayStation. É isso que quer dizer isso aqui. PlayStation é igual à variação do dinheiro da sua conta. Certo? Por que é uma variação negativa? Porque você gasta isso. Certo? Entenderam? Bom, agora também tem uma outra relação aqui, ó, que eu gostaria que vocês compreendessem. Porque a gente viu que ao cair o objeto, a energia potencial dele diminui. Mas e a energia cinética? A energia cinética aumenta. A energia cinética aumenta. Correto? Ótimo. Porque ele estava aqui no repouso, vai chegar aqui no chão com uma velocidade maior do que zero. Então significa que a sua energia cinética aumentou. Perfeito? Ok. Por outro lado, se o objeto está embaixo e eu jogo ele para cima, o que está acontecendo com a energia potencial? Ela está aumentando. E a energia cinética? Ela está diminuindo, porque a força-peso está freando ela. Certo? Então a energia cinética diminui enquanto a energia potencial aumenta. Certo? E agora você pode notar, então, através desses dois exemplos, que, de fato, ó, qual é a relação entre o trabalho e a variação da energia cinética? Trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, trabalho positivo, variação da energia cinética positiva. Qual a relação entre trabalho e energia potencial? Trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Logo, trabalho positivo representa uma variação da energia cinética negativa. Mestre. Então quer dizer que ao mesmo tempo que a força-peso, no caso de um objeto em queda, ao mesmo tempo que a força-peso, o trabalho dela, vamos lá, é positivo, porque a chave está caindo, ou seja, o deslocamento está para baixo e a força está para baixo. Então o trabalho é positivo. Como o trabalho é igual à variação da energia cinética, então a variação da energia cinética também é positivo. De fato, a velocidade está aumentando à medida que ele está caindo. Mas o senhor acabou de dizer no slide passado que o trabalho também é igual a menos a variação da energia potencial. Sim. Então a energia potencial também está diminuindo. Perfeito. Sua colocação foi perfeita. Você entendeu. Quando ocorre ao contrário, quando eu jogo para cima, aí o inverso ocorre. Porque nesse caso, a força-peso está para baixo, mas ao jogar um objeto para cima, eu imponho que o deslocamento dele seja contrário. Então nesse caso o trabalho é negativo. Perfeito. Como o trabalho é igual à variação da energia cinética, então a energia cinética também é negativa. Se esse trabalho for menos 5 joules, menos 5 joules. Menos 10, menos 10.
E o que acontece com a energia potencial gravitacional? Como ela é o inverso do trabalho, quer dizer, a sua variação é o inverso do trabalho, então, num trabalho negativo, a variação da energia potencial ela aumenta. Se aqui for menos 10, aqui vai ter uma variação de mais 10. Certo? Então, mestre, ok, então isso sempre vale, né? Sempre o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética e menos a variação da energia potencial. Certo? É o que o senhor disse até agora. Não foi isso que eu disse. Mestre, o senhor vem aqui para explicar ou para confundir? Às vezes eu confundo mais do que explico, confesso. Mas é porque a natureza também não me ajuda muito. Nesse caso, a natureza não ajuda porque ela separa as forças em duas classes. As chamadas forças conservativas e as forças não conservativas. Tudo o que eu falei até agora vale. Presta atenção. Tudo o que eu falei até agora vale, é correto. Desde que as forças que realizam o trabalho sejam conservativas. Então, se você notar o que eu falei até agora, eu estou falando sobre a força? Sobre a força? Isso, sobre a força peso. Não falei de outras forças. Falei sobre a força peso. Isso aqui vale. Porque a força peso está numa classe de forças que nós chamamos de forças conservativas. Então, sempre que eu tenho esse tipo de forças atuando, como a força elétrica, força gravitacional, força elástica, entre outras, tudo que eu falei é verdade. E quando não é verdade? Isso não é verdade no caso das forças de atrito. E aí nós vamos falar sobre ela na próxima aula. Mas por enquanto vamos ficar com essas forças. Por exemplo, você tem a força gravitacional também. A força elástica. Né? A força elástica, ela também, da mesma forma, você pode calcular o trabalho pelos meios que nós utilizamos, né? Lembrando que a força elástica é uma força variável, portanto, tem que usar uma integralzinha. Mas você vai notar, então, que o mesmo acontece com a força elástica. Ou seja, o trabalho da força elástica vai ser igual a menos a variação de uma energia potencial. Nesse caso, como essa energia potencial está associada a uma força elástica, então nós chamamos de energia potencial elástica. Certo? Então, o trabalho da força elástica é menos a variação da energia potencial elástica. No caso da energia potencial gravitacional, a gente viu que era mgh. Nesse caso, a energia potencial elástica é meio de kx ao quadrado, onde x é o deslocamento, né, em relação ao equilíbrio. Ok? Então, a gente pode também dizer que a força elástica também é outra força conservativa. Então, aqui fica um exemplo que eu peço para vocês irem resolvendo, mas que eu vou também soltar, como eu já tenho soltado aí algumas videoaulas explicando os exemplos dos slides. Se vocês não quiserem guardar, eu recomendo que já vão tentando fazer sozinhos. Tá legal? Bom, senhores, então por hoje é só. Em resumo, nós falamos sobre potência de uma força, certo? Que é a capacidade de qualquer propulsor, qualquer sistema mecânico, motor mecânico, capacidade que ele tem em realizar trabalho em um dado intervalo de tempo. Quanto mais curto esse intervalo de tempo, maior a potência desse motor, certo? E falamos também sobre energia potencial. Isso a relação com trabalhos realizados. Então nós falamos sobre duas energias potenciais, a
gravitacional e a elástica, e a sua relação com o trabalho das forças que atuam no corpo, certo? Para mim, é importante que vocês entendam que essas forças, gravitacional e elástica, são forças conservativas. Por esse motivo, nós podemos associar então uma energia potencial. Tá certo? Nós vamos ver na próxima aula casos mais gerais, onde você tem forças não conservativas, como por exemplo uma força de resistência do ar, uma força de atrito. Nesse caso, você não consegue associar uma energia potencial a esse tipo de forças. Tá legal? E vamos falar também sobre a conservação da energia mecânica. Ok, senhores? Então por hoje é só. Um abraço e até a próxima.